Você sabe a diferença entre um santuário e um templo? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Shintoísmo, a religião do Japão. Santuário Kenmuri Inari, localizado na cidade de Ota, na província de Gunma, é na frente desses enormes portões que o nosso vídeo começa. Esses portões talvez sejam um dos maiores símbolos do Japão, e se você estiver diante de um deles, saiba que você está diante de um santuário shintoísta. Os santuários são shintoístas e os templos budistas. Shintoísmo significa caminho dos deuses. O shintoísmo é uma religião que acredita nas forças da natureza como sendo os seus deuses. Portanto, eles são panteístas e é uma religião bem antiga, datada de mais de 1000 anos antes de Cristo, sendo mais antiga do que o budismo. O nome desses portões são toris e é tradicional do Japão, encontrado na entrada dos santuários e também dentro você encontra vários deles, simboliza a transição do mundano para o sagrado. Eles são feitos de diversos materiais e os santuários dedicados a Inari, que é o deus da prosperidade e fertilidade, eles têm muitos toris, porque as pessoas que têm prosperidade nos seus negócios costumam doar esses toris para os santuários. Logo mais ao lado, a gente encontra um Shinoa-kuguri, que é um ritual de purificação realizado 2 vezes por ano. O ritual de dezembro leva o nome de Toshikoshi no Harai, que é a purificação de véspera de Ano Novo. Deve-se passar 3 vezes pelo círculo e serve para afastar os maus espíritos, uma tradição milenar do Japão. E nesse santuário a gente encontrou um desses rituais para animais de estimação. Do outro lado tinha um maior, que era onde as pessoas estavam passando também, mas a fila estava muito grande e a gente decidiu não ir. Ao entrar em um santuário, você deve lavar as mãos e a boca, utilizando uma espécie de concha de madeira e respeitando o ritual. O nome desses papeizinhos são omikuji. São tiras de papéis da sorte que pode ser comprado no santuário custando 100 ou 200 ienes e as pessoas levam para casa se elas tirarem uma boa sorte. Se caso elas tirarem uma má sorte, elas têm que colocar em lugares específicos no santuário. Uma outra coisa que é vendida no santuário são essas plaquinhas de madeira, que são chamadas de ema. E elas são placas de madeira onde as pessoas escrevem suas orações e desejos, e elas penduram no santuário, pois acredita-se que os deuses os veem. A maioria dos japoneses
não levam o shintoísmo como uma religião, e sim mais como um estilo de vida. Muitos deles, a maioria, só vão ao santuário em datas comemorativas e alguns até nem vão. São poucos que realmente vão regularmente ao santuário. Nos santuários dedicados a Inari, tem muitas estátuas de Kitsune, que significa raposa, e são as guardiãs dos santuários escolhidas por Inari. As raposas aqui no Japão são muito famosas e elas significam boa sorte e prosperidade, e faz parte da mitologia do folclore do Japão, muito ligado também ao shintoísmo. Hoje em dia, o Japão é um país com bastante liberdade religiosa, mas nem sempre foi assim. Religiões como o cristianismo foram muito perseguidos em uma determinada época no Japão. O cristianismo veio para cá por volta de 1550, por aí, e foi bem aceito pelo líder da época, que era o Oda Nobunaga. E, posteriormente, o Oda foi traído pelo seu discípulo, digamos assim, né? Toyotomi Hideyoshi. E o Toyotomi Hideyoshi foi quem assumiu depois, e no início ele era bem tolerante com os cristãos, mas depois se voltou contra o cristianismo. E aí executou vários cristãos e foi um período bem difícil. Depois disso, quem assumiu a liderança do Japão derrotando o Hideyoshi foi Tokugawa, né? E aí deu início à era Tokugawa, né, que é bem famosa aqui no Japão. E no início, o Tokugawa também era tolerante aos cristãos, mas depois ele proibiu o cristianismo, expulsou diversos missionários e executou aproximadamente 3.000 cristãos. Então existiam mais ou menos 300.000 cristãos e estima-se que mais ou menos 3.000 tenham sido executados. E aí depois disso, o Japão passou por um período em torno de 1600 a 1800 e quase 300 anos, na verdade, né? É um período que o Japão se isolou do mundo, né? O Japão ficou fechado para os estrangeiros, para qualquer pessoa que vinha de fora. Então é um período de isolamento, né, que foi chamado de período Edo. E esse período ele teve uma fortificação bem grande do shintoísmo, né, da religião do Japão mesmo, né. E aí posteriormente, depois com a restauração Meiji, os cristãos voltaram a praticar os seus cultos de uma forma meio que legal, né? Mas como o Japão tinha sido aberto de novo, né, ao mundo, então os estrangeiros continuaram a vir, os missionários continuaram a vir para cá, né? E na era Meiji também foi um período bem difícil para os cristãos. Ali por volta de 1930 também teve bastante perseguição, porque foi uma era onde o Japão passou por um período de fortificação cultural aqui, né? Então o shintoísmo ele passou a ser um dever civil aqui no país. Então acabou que assim, tipo, se você estava aqui, os japoneses eles tinham que ir ao templo, tinham que praticar o shintoísmo. Então acabou que os japoneses que eram cristãos tinham que fazer isso de forma escondida. Nesse momento do vídeo nós podemos ver os japoneses realizando um dos rituais, que basicamente eles tocam um sino, se curvam
batem palma 2 vezes, jogam uma moeda, fazem um pedido e se curvam novamente. Geralmente, eles utilizam a moeda de Goen, que também significa sorte em japonês. Vocês também podem perceber que muita coisa dentro do santuário é vermelho. Isso acontece porque vermelho é considerado a cor dos deuses. Shichi-Fukujin são os 7 deuses da sorte pertencentes ao folclore japonês, e cada um deles representa uma classe trabalhadora. Bom, gente, nesse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer algumas curiosidades sobre o santuário. E se vocês gostarem, deixe um like, compartilhe e até a próxima.